vamos dar início. Essa mensagem é automática, gente? Eu não sei. Está gravando. Quando entra É automático. a gravação. É automático quando entra e quando sai a gravação. Alguém estava ligando e desligando. Tá. Então, vamos dar início à nossa reunião. E aí, as pessoas que forem entrando, vamos pedindo que retire o som do microfone. Então, agora, Marcelo, você pode também retirar o som dos demais microfones e vamos iniciar oficialmente a nossa reunião. Pode. Pode ativar o seu som, Creton. Obrigado. Pode colocar a nossa apresentação inicial, Marcelo, por favor. Esse período 2020-2021, o Rotary tem o lema: o Rotary abre oportunidades. O nosso presidente Rotary Internacional é o companheiro Roger Knack, do Rotary Club Herzogtum Lauenburg-Moulins. A governadora do nosso período, do distrito 4571, é a companheira Cassima Timone Góes Campanha. E aqui do Rotary da Tijuca, eu estou presidente também nesse período 2020-2021, Gustavo Fontoura Creton, associado do clube há pouco mais de 3 anos e meio, na categoria Controle de Contas Públicas. Tem o sino, Marcelo? Ou eu toco aqui o manual? Eu tenho o sino. Por favor. Ok, esses são os rituais do início das reuniões de Rotary. Hoje nós temos a presença do palestrante Alexander Wilman Armin Kellner. Professor, depois você me corrige se eu estiver pronunciando errado. Quem é o professor? E eu, com muita satisfação, não, esqueci não. Bem lembrado. Amália do Céu. Vai, dá o nosso grito, Amália. Puta! Verdade. Companheiros, nenhum de nós se julga o melhor. Tampouco diz que o clube é o maior. Mas o nosso querido Tijuca, podem crer, é bom pra valer. Quase esqueceu, mas não esqueceu. Não, foi a sua vozinha falando, esqueceu que eu lembrei. Mas é isso mesmo, se eu porventura esquecer, podem lembrar, a reunião é nossa. É nossa. Tá. Obrigado e peço desculpa. Obrigado, presidente. Nada, presidente, foi ótimo. Então, a palestra de hoje tem como tema o Museu Nacional Vive. E o nosso palestrante
o professor Alex Kellner, eu me permito essa, e ele não me corrige, chamá-lo só de professor Alex Kellner, mas vocês vão ver que o currículo dele é vasto e eu tive que resumir, e mesmo assim é o maior currículo que eu terei que ler. Então, com a permissão de vocês, o professor doutor Alexander Kellner é brasileiro naturalizado. Nasceu em 1961 na capital Vaduz, do Principado de Liechtenstein. Não vou saber pronunciar, professor. É melhor o senhor dizer esse Principado de Liechtenstein. Não ia acertar isso nunca. Que fica entre a Áustria e a Suíça. É o 6º menor país do mundo. O professor Kellner chegou ao Brasil com 4 anos e iniciou sua atividade científica em 1982, com vertebrados fósseis. Realizou o primeiro mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e um segundo mestrado e doutorado na Columbia University, em Nova York, em programa conjunto com o Museu de História Natural Americano. Ingressou no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro em concurso público em 1997, onde desempenha atividades de pesquisa, ensino e extensão. Foi eleito diretor da instituição para o quadriênio 2018-2022. Foi chefe de departamento de Geologia, Paleontologia e coordenador do programa de pós-graduação em Zoologia do Museu. Desde fevereiro de 2007, ocupa a posição de editor-chefe dos Anais da Academia Brasileira de Ciências. Coordenou expedições e mostras científicas no Brasil e no exterior. A exposição nacional com maior repercussão foi a mostra temporária No Tempo dos Dinossauros, na época a mais visitada no Brasil, com 220 mil visitantes. Coordenou a montagem do primeiro dinossauro de grande porte no Brasil, Maxcalisaurus topai, para o qual recebeu o voto de aplauso do Congresso Nacional em 2006. Desenvolve pesquisa com vertebrados fósseis, tendo estudado material da Mongólia, Irã, Marrocos, Líbano, China, Argentina, Chile, Venezuela, Estados Unidos, Austrália, Antártica e Espanha. Descreveu mais de 70 espécies novas e organizou ou participou de expedições para os mais diferentes pontos do planeta, com os desertos do Atacama, os desertos do Kerman, no Irã, Liaoning, na China, e na ilha de James Ross, na Austrália. Na Antártica. No Brasil, já realizou atividades de coleta de norte a sul do país. Além de intensa atividade acadêmica, atua na divulgação científica através de palestras e artigos populares, como a coluna mensal Caçadores de Fósseis, do Instituto Ciência Hoje. Orienta alunos na iniciação científica, mestrado e doutorado. Possui mais de 1.060 publicações, incluindo resumos editoriais e artigos populares, sendo mais de 270 artigos originais publicados nas principais revistas científicas, tais como Nature, Science e PNAS. Dos livros, destacamos Pterossauros, Os Senhores do Céu do Brasil, da editora Vieira. Os romances Na Terra dos Titãs e Mistérios sob Gelo, da editora Rocco, este último tendo sido adotado no Programa Nacional do Livro
e do material didático de 2020 do Ministério da Educação. Devido a essa intensa atividade, já concedeu centenas de entrevistas. E agora está aqui para estar aqui para o nosso Rota. Também organizou documentários sobre pesquisa paleontológica, entre os quais Caçadores de Dinossauros e Expedição Antártica. O verão de 70 milhões de anos. Pela sua atividade, recebeu vários prêmios e homenagens, tendo sido eleito tendo sido eleito membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Membro honorário da New York da Sociedade Paleontológica de Nova York e da Sociedade Paleontológica do Chile. Pesquisador associado do Museu de História Natural Americano, também do Instituto Vertebrado de Paleontologia, na China. Recebeu o prêmio de The World Academy Society na categoria de Ciências da Terra em 2010, tendo sido eleito membro do TWAS. Aí peço perdão, que eu não sei o que significa a sigla, professor. The World Academy Ciências, a Academia de Ciências do Mundo, em 2013. Foi admitido na classe Comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico em 2008 e outorgado em 2010. Depois promovido à classe de Gran Cruz em 2018, sendo o primeiro pesquisador de paleontologia de vertebrados a receber essa honraria. É pesquisador 1A do CNPq e cientista do Estado do Rio de Janeiro, da FAPERJ. Eu consegui, mesmo sendo grande, fazer um resumo desse currículo. Para nos brindar, para falar sobre o Museu Nacional Vive, com a palavra o professor Alex Kellner. Muito obrigado, estamos honrados com a sua presença, professor. Muito obrigado. Na verdade, você acabou de me lembrar como eu sou rodado, né? Ou seja, eu tenho bastante experiência, como vocês podem ver por aqui, né? Agradeço aí a menção, né, das coisas que a gente fez durante uma carreira, mas certamente o maior desafio que eu tenho, meu querido presidente do Rotary, o maior desafio que eu tenho é liderar uma instituição que precisa ser reconstruída. E é sempre bom frisar, você não faz nada sozinho. Se você não tem uma boa equipe, se você não tem gente motivada, o diretor só não resolve ponto nenhum. E eu vou apresentar para vocês, eu vou aqui já passar a apresentação, mais ou menos o que a gente tem feito nesses últimos tempos, até para que vocês possam se inteirar um pouquinho do desafio, mas também dos avanços, que é atuar numa instituição como o Museu Nacional, no sentido de mostrar a todos o que a gente consegue fazer quando várias pessoas atuam em conjunto. Eu não sei se a apresentação apareceu, ela está em tela? Muito bem, estando em tela, vamos então dar prosseguimento. O Museu Nacional, acho que todos vocês sabem, não preciso ficar insistindo nisso, né? Todos sabem da enorme tragédia que aconteceu em 2 de setembro de 2018, que agora vai completar 3 anos de ocorrido. E, além dessa tragédia, que realmente afetou de sobremaneira toda a instituição, tanto a parte acadêmica como a questão que envolve as nossas exposições e o nosso acervo, nós agora temos um desafio enorme, que é a Covid-19. Os efeitos dessa pandemia, algo que eu vou ser sincero, acredito que pelo menos a maioria, se não todos vocês, jamais imaginaram viver, né? Isso, para mim, às vezes, fico pensando em um filme assim, de ficção científica, categoria B, no máximo, né? E a gente é obrigado, enfim, a lidar com isso. Agora, o ponto interessante é que as instituições museais, e para todo mundo agora, vai ter que ter, vamos dizer, um olhar diferente, porque uma coisa é certa, esse tipo de situação de pandemia não é algo que está acontecendo uma única vez, já aconteceu no passado e certamente vai acontecer mais ainda no futuro, né?
independentemente de que país onde ela pode acontecer. E deixando claro que aqui o Brasil é um candidato fortíssimo, né? Uma pandemia nacional para alguma situação da nossa biodiversidade, enfim, da destruição do nosso meio ambiente, é algo que certamente está no nosso horizonte, não há como negar isso. Mas, de qualquer forma, um outro ponto que eu gosto de frisar para todos é justamente o que é o Museu Nacional. O Museu Nacional, ela tem a característica, ou vamos dizer, as 3 características principais que são encontradas, se não em todos, na maior parte dos museus, que é uma instituição sem fins lucrativos, ela possui acervo e faz exposições, ou seja, está preocupada com a democratização do conhecimento científico. Mas o Museu Nacional tem 2 outros aspectos que, às vezes, as pessoas não se dão conta. O Museu Nacional é uma instituição de pesquisa e é muito boa nessa área. E, mais ainda, além de desenvolver ciência, além de produzir conhecimento, o Museu Nacional atua muito na formação de novos pesquisadores. Existem dezenas, centenas de laboratórios espalhados pelo país, inclusive fora do país, onde os coordenadores tiveram alguma passagem pelo Museu Nacional em alguns dos nossos programas de pós-graduação ou então em alguns dos nossos estágios que nós promovemos. E dentro disso, o que o Museu Nacional quer ser? Nós queremos ser um museu de história natural e antropologia inovador, que seja sustentável e acessível e que promova a valorização do patrimônio científico e cultural e que, pelo olhar da ciência, convide a reflexão do mundo que nos cerca, ao mesmo tempo que nos leve a sonhar. Então, é isso que nós queremos ser, é isso que, de uma forma bem simplificada, é a nossa missão, sobretudo no que tange às nossas novas exposições. E dentro dessa tragédia que ocorreu em 2 de setembro de 2018, nós nos unimos em torno de um projeto chamado Museu Nacional Vive. E esse projeto é um projeto vencedor, não só pelo museu em si, mas por toda a sua localização. O Museu Nacional está localizado há quase 130 anos no Parque da Quinta da Boa Vista, que é um dos poucos locais onde uma pessoa pode desfrutar várias horas de lazer sem ter que custear com grandes recursos. Então, é um local maravilhoso. Todos vocês certamente já passaram pela Quinta da Boa Vista, sabem exatamente a valorização desse parque urbano que nós temos e dentro dele está o Museu Nacional. Nesse projeto Museu Nacional Vive, ficou estabelecida desde o início uma divisão de tarefas. Existe uma tarefa predominantemente feita pela UFRJ e os seus parceiros, que envolve basicamente a coordenação e essa questão da reconstrução física do palácio. A gente está falando de obras, a gente está falando de licitação, a gente está falando de gestão financeira e também de toda essa administração que é decorrente desse trabalho e que a instituição Museu Nacional não teria condições de fazer sozinho. E coisas nessa linha. Agora, por outro lado, ficou a encargo da nossa instituição, além da questão da pesquisa, de nos preocuparmos com a recomposição do nosso acervo, que é fundamental, tanto do ponto de vista expositivo como do ponto de vista de pesquisa, também elaborar os conceitos e pensar os circuitos das nossas novas exposições, eventos com o público, onde a gente dá a conhecer tudo que a gente faz, e também tarefas que vão nessa direção. E dentro disso, é importante também que as pessoas tenham uma noção que o projeto Museu Nacional Vive, ele abarca 3 grandes áreas, em ordem assim, de importância. A primeira é, sem dúvida nenhuma, o palácio, que vocês estão vendo aqui na parte superior dessa tela. Então, o palácio é um dos pontos principais e é onde vai ser canalizado uma grande parte dos recursos que são destinados a esse projeto. Mas nós também temos 2 outras áreas. A que fica à esquerda, embaixo desse slide, que é o nosso novo campus, o campus de pesquisa e ensino Museu Nacional, UFRJ, que é uma área de 44 metros quadrados, que está cercada, que estamos trabalhando na infraestrutura, já temos algumas edificações. É para esta área onde serão alocados gabinetes de trabalho, as salas de estudo e as novas coleções. E também temos, na parte embaixo da direita, o horto botânico do museu,
Tem algumas edificações por ali, mas apenas para vocês saberem que todo esse projeto que nós estamos fazendo abarca essas 3 áreas. Naturalmente, o Palácio tenha a sua prioridade desenvolvida. E também é fundamental que todos entendam que esse é um projeto que leva vários patrocinadores, vários colegas, desde a Unesco, parceiro de primeira hora, passando pelo Instituto Cultural Vale, que, aliás, está fazendo um modelo de gestão muito interessante. Depois a gente talvez converse um pouquinho mais na hora das perguntas. Temos também o BNDES, companheiro já antes mesmo da tragédia da instituição Museu Nacional. Recentemente veio o Bradesco. Também não podemos deixar de reconhecer o governo federal, porque através da Lei Rouanet é que a gente consegue viabilizar muito dos recursos destinados a esse projeto, e também outros apoiadores, como a Associação Amigos do Museu Nacional, a CAPES, que foi uma parceira fundamental para a recomposição da possibilidade da instituição fazer pesquisa e de promover o ensino nas nossas pós-graduações. A Alemanha, parceira de primeira hora, que foi fundamental em toda a atividade do resgate da instituição, FAPERJ, Instituto Goethe, British Council, Libram e também, recentemente, a ALERJ. Sem contar com os deputados federais do Rio de Janeiro, que ainda em 2018, ou seja, na legislatura passada, destinaram recursos expressivos para o museu e que nos permitem a sonhar na recomposição da nossa instituição. Agora eu vou falar um pouquinho mais, porque é isso que acaba interessando mais as pessoas, que é a questão que envolve os novos circuitos de exposição. Basicamente, quem faz esse trabalho? Existem dezenas de pessoas, mas existem 4 que estão à frente, e eu fico brincando que serão justamente as que serão mais cobradas, pelo menos a nível institucional, que é a nossa querida Amanda, o Guilherme, a Maria Paula e a Thaís Mayumi. Como não podia deixar de ser, todos do Museu Nacional. Mas, além disso, nós temos essa necessidade, essa vontade de apresentar para as pessoas o conhecimento geral vinculado à história natural e antropologia, porque só quando você conhece, você pode ter essa capacidade de fazer os questionamentos, que é um dos grandes desafios que a nossa instituição tem, de promover o diálogo com a sociedade. E, acima disso, você pode começar a pensar em preservar. Você não preserva o que não conhece. E, além disso, nós temos esse enorme desafio, que é coordenado para aquelas 4 pessoas que eu coloquei para vocês, de fazer com que o nosso público venha sonhar, que sonhe, que tenha essa faceta de impressionar, maravilhar com a história natural e antropologia, básica, sobretudo envolvendo o nosso país. Agora, também eu gosto de passar rapidamente, é que essa ideia de uma nova exposição, isso não aconteceu agora, tá? É fundamental que todos entendam que o Museu Nacional sabia do que precisava fazer, tá? O problema era um recurso. Desde 95, quando houve um seminário franco-brasileiro, passando aí por várias discussões e que terminaram em 2003 com um anteprojeto museográfico que já previa a saída do palácio da parte acadêmica da instituição e que isso viesse a ser, que o palácio todo viesse a ser destinado para as nossas exposições. E também, como vocês podem imaginar, não é apenas aquelas 4 pessoas que atuam nesse projeto, são dezenas, existe um comitê curatorial, aqui apenas um apanhado de algumas dessas pessoas e mais outras que estão atuando para que a gente pense as nossas novas exposições. Sem contar com as diversas consultas que nós fazemos ao público. Aliás, é algo que eu vou deixar bem claro, até vou pedir ajuda do Rotary, de vocês, para divulgar isso assim que a gente estiver fazendo esses novos levantamentos que serão feitos de forma virtual, porque é o que a pandemia permite. Certamente, em breve, vocês ouvirão mais falar sobre esse assunto. De qualquer forma, um ponto que é fundamental e que todos precisam entender, e que talvez sim vocês do Rotary podem nos auxiliar, que é justamente a questão das peças. Não adianta, toda vez que você faz qualquer consulta, seja interna, seja externa, seja combinada, você chega à conclusão que a questão das peças, a magia do objeto, naturalmente, devidamente contextualizado, é algo que todos esperam ver no novo Museu Nacional. E a gente está falando diretamente de acervo, algo que a gente já vai falar em seguida.
como princípios básicos da nossa exposição. Nós vamos falar nas questões históricas, da história do palácio, passando por vários aspectos que envolvem aquela edificação. Nós temos que também trabalhar na questão da síntese, para que a gente possa mostrar, no final das contas, aquilo que é importante no mundo científico, seja na parte de história natural, seja na parte de antropologia, a questão do universalismo, porque o Museu Nacional ele não é simplesmente um museu do Brasil, ele é um museu do mundo. Nós abarcamos conhecimento das mais diferentes culturas, dos mais diferentes países e nações. E também a questão do fazer científico, que eu queria aqui sublinhar, que é como é que o pesquisador sabe o que sabe, como é que é essa metodologia científica, né? Então, esse é um ponto que é muito importante para a gente e também na questão da acessibilidade. Ou seja, as exposições do Museu Nacional têm que ser compreendidas tanto pelo PhD da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou da USP, ou de Harvard, ou da Universidade de Colômbia, como também pela criança que está na idade escolar. E é um desafio enorme. São palavras bonitas, mas como é que você torna elas realidade? Esse é o desafio que nós nos deparamos. E, de uma forma geral, e apenas só para repetir, ideias essas que são, já tem décadas, as nossas exposições abarcam 4 circuitos principais. O histórico, circuito de diversidade cultural, universo e vida, e também de ambientes do Brasil. Então, esses são os nossos circuitos que nós queremos abarcar e já o eram há bastante tempo. Na questão desses 4 circuitos, o circuito histórico, novamente, história do museu, desde quando ele surgiu, em 6 de junho, em 1818, criado por Dom João VI, onde desde o início já se pensava nessa instituição como um museu de história natural e de antropologia. A questão que envolve o incêndio e o resgate, não tem como a gente negligenciar ou deixar de mencionar isso. História da ciência no Brasil e do próprio Palácio de São Cristóvão. Nunca é demais relembrar que o Museu Nacional não é apenas o primeiro museu a ser fundado no nosso país, mas também a sua instituição científica mais antiga. Então, novamente, família real, família imperial, tudo que está ligado a isso, e não apenas vamos dizer, nas pessoas que talvez sejam mais conhecidas, né, como Dom João VI, Dom Pedro I e Dom Pedro II, mas também queremos ressaltar algumas mulheres maravilhosas, uma das quais eu sou tremendamente apaixonado. Confesso que minha esposa às vezes fica até um pouco enciumada, que é essa belíssima pessoa chamada a Imperatriz Leopoldina, esta brasileira de coração que tanto fez para o nosso país. Também queremos colocar nessa parte histórica, relembrando que aquela edificação foi onde foi realizado o primeiro plenário da Assembleia Constituinte da nossa República, ou seja, até o modelo pelo qual nós nos organizamos do ponto de vista político nasceu naquela edificação. Na questão do segundo circuito, que envolve o universo, a origem do universo em vida, é uma questão mais tradicional. Vamos falar de evolução, biodiversidade ao longo do tempo, como ela se modificou, tempo profundo, essa é uma noção complexa, né? Que a Terra tem bilhões de anos, que a vida surgiu há praticamente 3,5 bilhões de anos. Como é que a gente sabe isso? E o que aconteceu durante esse tempo profundo? E também pretendemos abordar um pouco essa integração da nossa espécie com a natureza. Então, vamos falar de meteoritos, vamos falar de fósseis, vamos falar de biodiversidade, vamos falar de animais recentes, também de animais extintos. Na questão envolvendo o circuito de diversidade cultural, esse é, talvez, em termos de complexidade, o mais difícil, porque ali nós queremos apresentar questões que falam sobre as diversidades que nós temos no nosso país, as identidades, a representatividade, os patrimônios que nós temos da humanidade, questões envolvendo a época colonial, como isso é visto hoje em dia, os povos brasileiros, precisamos enfatizar bastante esses povos, o dinamismo, territórios e essa noção da mudança que tem com relação ao tempo. Ademais,
vamos, então, ter que ter, sempre sublinhando essa questão de acervo, material de arqueologia, tanto do Brasil como de fora do Brasil, seja material do Egito Antigo, seja material das populações das populações indígenas, e também materiais culturais de outros países. O último circuito que a gente vai enfocar é o circuito de biomas e ambientes brasileiros. E eu confesso a vocês, para mim, é um dos mais fascinantes, porque a ideia central é mais ou menos estabelecendo uma viagem que se inicia no Palácio, passa por diferentes estados, chegando no Rio Grande do Sul, passando pelas florestas de Araucária, indo pelo centro-oeste, chegando na Amazônia, e passando pelas mais diferentes áreas e ambientes brasileiros, tentando mostrar o que são esses ambientes, como eles surgiram, qual a interação humana com esses ambientes, e também colocar a questão do que nós podemos e devemos fazer para preservá-los. E, no final, voltamos a São Cristóvão, no Palácio da Quinta da Boa Vista, finalizando essa viagem. Então, para mim, essa vai ser uma das áreas que mais vai requerer espaço dentro da exposição e, certamente, uma das mais fascinantes. Então, biodiversidade, dos mais diferentes biomas que nós temos no nosso país e coisa desse gênero. Mas, para que a gente faça isso, nós precisamos ver essa questão do acervo. E a questão do acervo, ela não é simples. Ela é extremamente complicada. Por que isso? Porque porque nós, no Museu Nacional, não podemos ter apenas acervo do Brasil. É sempre bom relembrar que nós tivemos uma perda muito grande do nosso acervo, mas nós, felizmente, não perdemos tudo, porque haviam coleções, como a coleção de vertebrados, a coleção de botânica, a biblioteca, algumas coleções de arqueologia que estavam fora do palácio. E essas coleções se preservaram integralmente, exceto o material que estava em exposição. Então, no caso, por exemplo, dos vertebrados, isso para a gente é um complicador. Por exemplo, nós tínhamos um elefante, que hoje nós não temos mais. E precisamos, então, de alguma forma, conseguir um elefante. Eu fico até brincando, o pessoal do zoológico sempre fica preocupado quando chega ali perto dos elefantes, né? Já ficam até assim, enfim, brincadeira à parte, fato é que isso é um desafio, e não é simples, não é algo simples. Dentro dessa situação, nós vamos ter que contar muito com doações. E aí, talvez, o Rotary pode ser um dos agentes que nos auxilia a chegar em colecionadores, inclusive colecionadores particulares. Até teremos uma notícia para dar no aniversário do museu, que será agora 6 de junho, uma notícia muito bacana de uma doação que nós estamos recebendo de material arqueológico. Mas, de qualquer forma, essa questão de doação é algo que realmente é importante, seja do ponto de vista institucional, seja do ponto de vista dos particulares. E aí eu também tenho que deixar uma coisa muito clara para todos vocês e que nós temos a consciência. Nós também precisamos de doação do exterior. Novamente, a questão universal do Museu Nacional. Só que, para receber essas doações, nós temos que merecê-las. E nós só vamos merecer essas doações se reconstruirmos um palácio com as melhores normas de segurança para pessoas, entenda-se aí, não apenas para o visitante, mas também para os nossos técnicos, como também para as novas coleções, para esse novo acervo. A gente tem que mostrar para o mundo que o Brasil aprendeu e vai fazer e está lutando para fazer melhor. Dentro desse contexto, também precisamos atuar em escavações, procurando diferentes áreas para a coleta, seja da biodiversidade, como também de material de espécies extintas. Rapidamente, eu pretendo passar, voando para não estourar muito tempo, da questão que envolve o desenvolvimento daquilo que a gente chama de um plano de ocupação do Palácio. Eu acho que todos vocês que visitaram o Museu Nacional sabem que ele se divide em algumas áreas. De uma forma mais específica, você tem uma área que é a área histórica, que é essa que está comum, é a área frontal, é justamente quando você tem onde você tem a fachada do museu, você tem os blocos 2 e 3 e você tem o bloco 4. O nível de inserção e de modificação que você pode fazer muda. No bloco 1, faz-se menos, no bloco 2 e 3 você tem uma liberdade maior e no bloco 4 você tem uma liberdade mais grande, porque as questões históricas ali são bem pequenas. Então, tivemos agora, recentemente, demos a excelente notícia da contratação de um escritório de arquitetura
né, chamada HIF Arquitetos, que também está atuando em São Paulo na recomposição, na restauração do museu. Museu, como é mesmo? Museu da... exato, o Museu da Independência, né, de São Paulo, da República, mas é um museu muito importante, e esse escritório de arquitetura é que vai nos auxiliar nessa hercúlea tarefa que é de recompor o nosso Museu Nacional. E, claro, a ideia, eles tiraram um partido muito bacana, porque eles fizeram a integração do Palácio com a Quinta da Boa Vista, mantendo a estrutura original do palácio. Então, sempre quero tranquilizar todos, porque às vezes as pessoas ficaram um pouco preocupadas, pô, vai mudar tudo. Não, não vai. O Museu Nacional, no que tange a fachada, ou as fachadas, ele será ipsis o mais parecido possível do que era antes da tragédia, com a recomposição, com tudo aquilo que a gente pode fazer para recuperar essa fachada da forma mais original possível. Os telhados também, naturalmente, não serão feitos com madeira, que a gente tinha, mas também visando essa maneira como estavam no passado. Agora, a parte interna do museu, esta vai mudar, essa vai ter um aspecto contemporâneo importante. Aqui, apenas para mostrar para vocês a entrada do museu, essa foi uma proposta formulada pela empresa, ela já mudou bastante, né? Nós, particularmente, não gostamos muito desse telhado, né, que foi colocado. Queremos, sim, uma cobertura que deixe passar a luz do dia, que é uma coisa muito, muito positiva, mas, certamente, a construção é diferente. Queremos recuperar as salas históricas, a Sala do Trono, com seus detalhes. Também ali tem uma discussão, o quanto você pode reconstruir, o quanto que não fica fake, enfim, tem até uma questão acadêmica envolvida com relação a isso. Queremos, no bloco 4, aí sim, onde nós teremos a liberdade maior, deixando claro também que nós não gostamos muito dessa parte de tijolo aparente, isso vai ser feito em um local do palácio e certamente não em todo ele, como havia sido proposto. Mas isso é apenas para colocar para todos que é uma ideia e essa empresa, que é muito boa, foi escolhida justamente em função dessa ideia de integrar o palácio ao Parque da Quinta da Boa Vista, dando na parte do seu interior um aspecto contemporâneo, que é aquilo que a gente espera que todos esperam de um museu de história natural e antropologia moderno. Apenas para vocês terem também uma ideia de como nós vamos fazer essa ação em termos de planejamento. Então, estamos atuando, trabalhando no guia temático, onde a gente já começa a escolher o acervo preliminar. Temos o projeto museográfico, que será iniciado ainda este ano e vai nos acompanhar até 2022. Temos uma campanha de doação e recebimento de acervo, que ela já está sendo feita de uma forma um pouco mais restrita. Ela será muito ampliada a partir de 2 de setembro, onde vamos fazer uma chamada nacional e internacional. É algo que a gente está fazendo. Estamos também atuando no tratamento dos acervos para exposição, o que a gente tem, o que a gente precisa reconstituir do material que foi resgatado. Estamos produzindo exposições. Isso será, vamos dizer, focado mais em 2022 e depois fazendo a devida montagem, que deve se estender até 2026. Enquanto isso, nós temos as nossas ações que fazemos via à distância, com essa exposição maravilhosa, os primeiros brasileiros. Convido todos vamos dizer, a verem essa exposição, a visitarem ela. Foi uma exposição feita com muito carinho pelo setor de etnografia do Museu Nacional. Temos também ações que queremos fazer em loco, exposições em aberto. É claro que, neste momento, a pandemia não nos permite fazer isso, mas isso é algo que a gente quer fazer. Aí, além do mais, vamos aproveitar e divulgar o site Museu Nacional Vive, onde todos podem entrar e ter uma espécie de uma prestação de contas públicas, se inteirar exatamente o que estamos fazendo, quem são os parceiros e o que eles estão fazendo. Isso é um site que foi lançado recentemente, né? Não tem nem um mês, então convido a todos a visitarem e também a fazerem a divulgação, porque uma coisa nós sabemos, o Museu Nacional precisa da sociedade brasileira, mas nós temos a convicção que também o nosso país precisa do Museu Nacional
de volta o quanto antes. E com essa imagem maravilhosa e com uma outra que eu sou obrigado a apresentar para vocês, eu termino minha apresentação deixando claro que temos essa campanha IDOE, ela é muito importante para a gente, né, para que a gente consiga levantar fundos para coisas mais específicas do dia a dia da instituição. Não preciso dizer a vocês as dificuldades enormes que todos estão passando. Então, essa campanha IDOE, nós agradecemos muito se puder ser divulgada. E, com isso, eu termino a minha apresentação. Muito obrigado pela atenção de vocês. Parabéns, professor. Excelente nesses poucos minutos que você tinha para nos passar a mensagem. Eu quero pedir aos presentes que queiram fazer alguma intervenção. Eu já vi que o Joper Padrão colocou lá no chat, mas que os presentes que queiram fazer a intervenção, que, por favor, utilizem a ferramenta do chat para levantar a mão. Dependendo do número, a gente não vai poder atender a todos. Mas, por favor, façam assim, que aí, à medida do possível, a gente passa a palavra. Gratidão, professor, por a sua palestra, pela pessoa simples que você se demonstra ser, pelo menos no convívio e no contato comigo, sempre aberto, eu aprendo muito, então, minha gratidão. Passo, então, diretamente agora a palavra ao companheiro Joper Padrão. Professor Alexander, parabéns pela sua locução, absolutamente clara, concisa e objetiva. São dois aspectos que eu gostaria de colocar, um deles referente à nossa organização Rotary. A avenida que margeia o museu chama-se Rotary International. E, portanto, eu sugiro, isso foi uma iniciativa do Rotary Club de São Cristóvão, de 5 décadas atrás, e, portanto, com sua permissão, eu vou sugerir ao Rotary de São Cristóvão que faça a si um convite para que você possa transmitir essa locução, ou locução semelhante, àquele grupo de companheiros. O segundo é sugerir ao companheiro Creton que acolha o nosso apoio a essa sua campanha para que a nossa rede de contatos possa ser sensibilizada a participar da colaboração financeira com a conta bancária que você acaba de anunciar ao final. Então, se nós pudermos ajudar, uma forma será fazendo a divulgação com o apoio do Rotary da Tijuca, movendo os brasileiros a fazerem suas contribuições. Desde já quero lhe dizer que a minha modesta contribuição será feita com absoluta certeza. Parabéns a você, Alexander. Você vai para a história como o diretor do museu que enfrentou o incêndio daquela grande instituição durante um período de pandemia. Isso é incomum. Um diretor de um museu enfrentar um incêndio, uma grande catástrofe, não é a primeira vez na nossa história desde a Segunda Guerra Mundial. Agora, enfrentar e superar isso durante um período de pandemia global é diferente. Então, me rendo a você, como brasileiro, a minha homenagem pela sua perseverança, superando todos os obstáculos que teve até aqui. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Eu vou apenas rapidamente tocar em alguns pontos. Olha, maravilha, por favor, é isso que nós precisamos, contatos, o Rotary de São Cristóvão, né? Eu agradeço essa possibilidade de estar com vocês aqui. Eu confesso a vocês, eu não conheço bem o sistema Rotary, então fazer esse contato para a gente é maravilhoso. E não apenas no sistema Rotary, nós vamos para qualquer lugar, porque é absolutamente fundamental que nós tenhamos transparência, ganhar a confiança da sociedade, ver com ações claras e determinadas o que nós estamos fazendo, porque finalmente o Museu Nacional pertence a todos nós. Agradeço também a sua contribuição e a possibilidade do Rotary fazer essa divulgação na campanha IDOE, ela é essencial, porque às vezes é o detalhezinho que você não consegue fazer. O senhor não queira saber, talvez quem trabalha no sistema público, o que quer fazer licitação. Está entendendo? É um negócio assim desesperador, assim. Então é uma situação às vezes bem complexa. Aliás,
eu vou adiantar para vocês, eu estou escrevendo um romance sobre esse meu tempo que eu estou no museu, porque ninguém vai acreditar. E eu tenho certeza que muitos de vocês vão pegar e vão dizer, ah, não, aqui o professor exagerou, eu tenho certeza disso. E, por último, eu quero deixar claro, agradeço muito a homenagem, né? Não vou negar que a gente fica sensibilizado, mas é fundamental que todos entendam que uma pessoa não faz nada. Se eu não tivesse essa equipe de dezenas que ficam anônimos, nós não teríamos para lugar nenhum, porque, inclusive, às vezes, ela nos empurra, porque o senhor pode ter certeza que tem dias que eu acordo daquele jeito, o que eu vou fazer hoje? E é essa equipe que diz, vamos, 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 que faz com que a gente consiga avançar. Então, muito obrigado, e também são manifestações e convites como vocês estão fazendo, né? E lembrem-se, o Museu Nacional pertence a todos nós, participem, sintam-se donos dessa instituição. Maravilha, isso mesmo. Ninguém faz nada sozinho, professor. Corretamente. Passo a palavra ao companheiro Mário Pacheco. Olá, companheiros, boa tarde. Meu nome é Mário, eu sou do Rotary Clube Petrópolis. É um prazer ver a bela palestra aí de um pesquisador brasileiro, né? Professor, eu queria um aficionado por tecnologia, trabalho com informática, minha formação toda é essa, né? Hoje eu trabalho um pouco menos com informática, atuo em outra área, mas sou aficionado. E sei, através de um conhecido, de uma pessoa que é conhecida, parente próximo até da minha esposa, ela comentou que existe um pesquisador que presta um serviço ao Museu Nacional, que ele trabalha com modelagem 3D, ele usa fotografias para fazer uma modelagem 3D de objetos, e ele consegue, e pelo que eu entendi dela comentando, será possível uma reconstrução, né, por exemplo, impressoras 3D de alguns objetos, algumas peças do museu. Poderia falar um pouquinho sobre isso para a gente, e o que isso pode ajudar a ter alguns itens importantes do nosso museu, aí, do Museu Brasileiro, serem reconstruídos? Obrigado. Muito bem, com o máximo de prazer, Mário, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho dessa questão tecnológica. Existe essa que você falou muito bem, e eu vou, antes de entrar nela, falar também das outras. O museu, isso vale para qualquer museu, no Brasil, na Alemanha, na Rússia, na China, não importa, sobretudo depois da pandemia. Nós temos que nos atualizar do ponto de vista tecnológico. Ninguém mais quer olhar uma peça ali, paradinha ali, com toda a segurança, isso só não vai resolver. Isso não vai ter mais o atrativo. E a gente não vai conseguir passar a nossa mensagem. Então, é fundamental a questão tecnológica, seja a realidade virtual aumentada, seja QR Code, seja a baleia conversando com o visitante de alguma forma, pela tecnologia. Ninguém mais. Depois que isso tem na mão, pense em vocês mesmos. No dia que você esquece isso, você fica se sentindo quase que nu, né? Desesperado, sem saber o que vai fazer daqui para frente. Então, essa questão tecnológica, que tem um grau de complexidade, mas tem um grau de facilidade, que você pode, inclusive, acessar públicos diferentes, é algo que tem que estar no nosso horizonte. E assim está. Eu já vi alguns museus no museus do mundo afora que fazem passeios virtuais, né? Você pode ir ao museu sem estar no museu. Perfeito. E também quando você está no museu, que você consiga aqui com o teu celular conversar e ter mais informações diretamente daquele objeto, daquela história ou daquele fato que a instituição queira passar. Agora, sobre a questão das impressões. Bom, direto, temos sim, felizmente, nós escaneamos vários itens, inclusive uma múmia. Essa múmia nós vamos recompor, né? Vai ser, inclusive, uma múmia que estava dentro da sala de Dom Pedro II. Nós queremos, nessa vertente histórica, que é tão importante, cara, para a gente, nós queremos aumentar essa parte histórica com o gabinete de Dom Pedro II, onde a gente vai colocar essa múmia, e só teremos condições de fazer isso de uma forma com impressão 3D. Mas eu também sou obrigado a chamar a atenção que a gente tem muito medo, e desde o início eu tive isso, de não receber só réplicas. Tá? Isso, para a gente, é um problema. E às vezes, para ele colocar, viu, Mário? Todo mundo diz, eu estou com umas réplicas, não quero. Réplica, não. Sim, algumas coisas do museu eu quero, porque tem a questão histórica. O principal nosso tem que ser material original. O objeto original
tem o seu fascínio. É claro que existem exposições virtuais, você consegue hoje visitar o Louvre, qualquer outra exposição, mas essa questão do objeto original estar dentro da instituição é algo que valoriza os museus de história natural e de antropologia. E para conseguir os objetos, nós vamos ter que trabalhar bastante. Então, sim, teremos certamente objetos icônicos, mas o principal que nós estamos procurando são projetos, são objetos originais. Obrigado, companheiro. Obrigado, Mário. Obrigado, professor. Passo a palavra ao companheiro Áureo para fazer a sua pergunta. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, professor. Como o senhor diz, né, também sou careca acima, não sou tão rodado quanto o senhor. Realmente, a sua experiência é fantástica. E eu aprendi o seguinte, né, na minha vida profissional: o homem inteligente é aquele que se cerca de pessoas mais inteligentes que ele para conseguir fazer o seu trabalho. E o senhor está conseguindo dar provas disso com a equipe que o senhor tem para gerenciar, para tocar esse projeto. Parabéns por ele. Eu também sou aficionado por arqueologia e antropologia, adoro esse tema. Talvez, se eu tivesse hoje a mentalidade no passado, a mentalidade que eu tenho hoje, eu talvez fizesse arqueologia. Mas a pergunta é a seguinte: o senhor vê o povo brasileiro, ou brasileiro em si, com uma preocupação na manutenção dos nossos sítios arqueológicos, dos nossos conceitos antropológicos, da nossa história nesse contexto, como nós vemos em alguns outros países, como, por exemplo, a mexicana, peruana, e que investe em relação a isso? Só vê o brasileiro também bastante preocupado com isso. Muito obrigado, excelente palestra, professor. Muito obrigado. Eu vou levar isso até com uma provocação sadia. Você sabe por quê? Porque passa pela maneira com que a gente quer encarar as novas exposições, essa responsabilidade nossa de interessar essas pessoas, de mostrar a riqueza que nós temos. Em uma linha geral, sim, as pessoas têm o seu interesse. Tá? Elas realmente, depois dessa tragédia, o que teve de gente falando: puxa, eu devia ter visitado o museu. Aí vem a minha pergunta, que provocativa para todos nós, inclusive para mim: será que eu também não tenho uma parcela de culpa que essa pessoa tão interessada não tenha visitado o museu antes? Entende? São as situações que nós temos que trabalhar. Será que as minhas exposições estavam adequadas à realidade das mostras que nós temos no país, não só de história natural, mas das outras que as pessoas têm para ver? Então, essa reflexão norteia a nossa, vamos dizer, a nossa maneira de trabalhar, deixando claro que cabe a nós, cabe às instituições científicas e culturais e à sociedade sensu lato de mostrar as nossas riquezas e mostrar o porquê que é importante de preservá-las, entende? Porque um ponto, eu tenho que ser bem sincero, assim, uma das coisas assim, mais, assim, eu acho que assim, mais negativas de tudo que aconteceu com o Museu Nacional, ou irônica, se você assim o quiser, é que a verba estava chegando. O Museu Nacional pedia por verbas, então, sabe, clamava por verba, porque vendo e convenhamos, todos sabiam a situação na qual nós estávamos enfrentando. Inclusive, tinha melhorado, tá? Na última década melhorou, em função de várias melhorias feitas pelos meus antecessores, né? Mas o ponto é esse. Então, a gente tem que trabalhar, mostrar para a sociedade, é a questão que eu mostrei ali, o conhecer, né? O promover o diálogo, né? Mostrar o porquê que é importante, né? Sair, talvez, assim, eu vou dizer isso sem nenhuma pretensão de humildade, sair um pouco do pedestal, do professor, do pesquisador, e chegar mais embaixo, conversar com as pessoas. Vou lhe dar, eu sei que estamos estendendo um pouquinho, mas vou lhe dar um exemplo aqui, Leovaldo. Havia uma história longa, eu vou encurtar. Havia certos momentos no passado que a Quinta da Boa Vista, que é aquele parque fantástico, ou seja, o museu é um projeto vencedor, quem se associar a ele vai ganhar, não tem como perder, né? Havia um momento que você tinha muita gente no parque e tinha gente no museu, mas não eram tantas pessoas. E a gente não entendia do porquê. Até que depois teve colegas nossos que fizeram uma pesquisa e descobriram que muitas pessoas chegavam ali naquela fachada imponente, dizia: não, aquilo não é para mim, isso eu não tenho roupa para entrar, não é para mim, né? E sabe o que a gente resolveu fazer? Começamos a fazer exposição fora, numa barraquinha, sabe aquela barraquinha? Aí o pessoal ia, a gente mostrava o que tinha e dizia: olha, lá dentro tem mais, é seu, vá lá ver. Então, esse trabalho cabe a nós, é a nossa responsabilidade de fazer.
Excelente, parabéns pela iniciativa, é isso mesmo. Essa equipe de vocês é 10, hein, professor? Show de bola. Estou pedindo aqui para o senhor recolocar, não sei como que faz isso, o último slide que tem a conta bancária. Se não, depois, se eu não conseguir, depois me passa que eu... Isso. Então, é só o pessoal fotografar e aí printar, né? Essa é a conta que o professor pediu de doação. Estamos agora encerrando, e essas parcerias, professor Alex, saudar também aos seus convidados que estão na sala, eu identifiquei alguns. Essas parcerias acontecem como fizemos acontecer ali no planetário, de levar o asteroide. As pessoas que desejam, como o Gleidson também, divulgar a cultura e fazer chegar, como nas suas últimas palavras. Se as pessoas não vão até o museu, vamos fazer com que o museu chegue até elas, para que elas realmente sintam de que são parte disso. E não devemos, de maneira alguma, excluí-las, com certeza. Agora eu vou pedir ao senhor para que retire a apresentação para que o Marcelo faça a colocação de outra apresentação. Marcelo, você pode disponibilizar aí o certificado do professor Alex? Professor, esse é o nosso reconhecimento através de um certificado, nosso agradecimento. Eu vou fazer chegar por meio eletrônico esse certificado até o senhor e também por meio físico. Então, agradecendo mais uma vez, eu corroboro que o Rotary puder, o Rotary da Tijuca, particularmente, e o Rotary Internacional, em que ele puder colaborar, a gente vai fazer os contatos pertinentes para que sejamos parceiros do Museu Nacional, essa bela instituição, e que realmente venha a coroar todo o esforço que essa equipe maravilhosa está fazendo. Eu quero lhe dar um último minuto antes de adentrarmos nos procedimentos de encerramento. Se o senhor quiser fazer alguma consideração final. Sim, novamente, eu agradeço muito o convite, viu? E vou fazer aqui uma inconfidência. Vocês não sabem, mas a primeira reunião de trabalho no prédio administrativo, que é do novo campus, foi feito juntamente com o Gustavo e com o Gleidson, e aí estabeleceu algumas parcerias. E daí, olha só que coisa bacana, até para vocês verem como essas coisas às vezes acontecem. Através dele, tinha mais uma pessoa da Fundação Zou e que conseguiu para a gente essas maravilhosas para a gente. E que hoje estão fazendo assim peças fantásticas, e isso veio daquela reunião, foi a primeira reunião, vamos dizer assim, presencial dentro do novo prédio administrativo que nós fizemos. Então, novamente, Gustavo, muito obrigado. A vocês todos que tiveram a oportunidade de estarem aqui presentes, agradeço a todos vocês, vejo alguns amigos meus assim, tenho que mandar um beijo muito grande para a Ieda, que eu estou vendo aqui, né? Felizmente, muito bem, Ieda, um beijo grande para você e diversas outras pessoas, né, que atuaram em diferentes momentos ajudando o museu. Então, agradeço, Gustavo, e agradeço a todos vocês. Obrigado, professor. Nós do Rotary que ficamos honrados e agradecidos. Para darmos a finalização da reunião, eu peço ao companheiro Alexandre Melilo que apresente a estatística dessa reunião. Melilo, por favor. Boa tarde, companheiros, boa tarde, amigos e convidados. Boa tarde, e eu ratifico aqui meus parabéns ao
professor Alexander. Tenho certeza que a cultura está em excelentes mãos. Assim, me emociona saber que a gente tem pessoas de tão grande gabarito por trás da nossa cultura. Nós tivemos hoje 44 presentes. Uma coisa muito legal, quer dizer, me dá muito conforto quando eu vejo que a distribuição por gênero, ela hoje foi exatamente 50%. Tivemos 22 homens e 22 mulheres. Acho que isso é fundamental para a gente. A diversidade para a gente é importante. Desses 44, nós tivemos 18 convidados, o que mostra o seu prestígio, professor, e parabéns mais uma vez. 26 rotarianos. Tivemos 12 clubes, 2 presidentes e 4 governadores. Mais uma vez, o Rotary agradece e faz parte da nossa cultura apoiar a cultura, e a gente tem certeza que com o nosso presidente a gente vai apoiar muito esse trabalho do Museu Nacional. Tenham todos uma excelente semana e fiquem todos com Deus. Obrigado, Melilo. Mais uma vez agradecendo a presença de todos. Aqueles que ainda quiserem, porventura, e não fizeram o registro no chat, depois a gente salva o registro do chat e se tiver fazer algum contato. Essa reunião está sendo gravada, depois será disponibilizada. Eu posso passar isso ao professor Alex, como é também colocado no YouTube, mas eu posso passar isso por Zap e depois divulgado a todos os nossos contatos. Então, pedir agora finalmente que o companheiro Marcelo faça a apresentação da filmagem de encerramento da nossa reunião e o sino que fecha efetivamente a nossa reunião, Marcelo. Espero não ter esquecido de nada, Amália, mesmo para o encerramento. Então, desejando a todos uma boa tarde, fiquem com Deus. Muito obrigado mais uma vez, professor Alex, pela sua disponibilização de estar aqui conosco. Microfones abertos para o companheirismo. Grande abraço a todos. Um beijo aí para os meus gordinhos, hein?